Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aí no YouTube. Vamos botar aquela música Quebrantado? Não consigo parar de ouvir essa música. Vão chegando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está no YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pronto, e quem tá aí no Instagram vai chegando aí, a fé se aprende, a fé é uma escolha diária. Vamos tomar um cafezinho aqui junto. Vocês conseguem me escutar bem aí, gente? Vou fazer aqui na mesa hoje. Tomar um café aqui com vocês. Vão chegando aí todo mundo. Eu não sei de verdade como é que você entra aqui nesse devocional gravado no YouTube. Mas o convite dele é gentil para você. Ele está te convidando de uma forma muito gentil. Mas esse gentil tem poder. É uma forma poderosa. Uma forma que cancela todas as suas culpas, pecados, mágoas, tristezas. Ele quer cancelar tudo isso. Sabia disso? Gentilmente. Anota aí, ele quer cancelar tudo pra trás da sua vida, ele quer cancelar. Sentimentos ruins, tristeza, ele quer que você sinta esse perdão, ele quer que você tenha consciência desse perdão. E ele quer que você se mova por este perdão. E é por isso que nós estamos aqui. E quem foi que cancelou, quem foi que perdoou os nossos pecados? Foi Deus, Bruno. Legal. E teve alguém aqui na Terra que fez alguma coisa? Teve. O próprio Deus, através do seu Filho Jesus. Na cruz, como diz nessa música. Então quem tá aí no Instagram, Juju Correale, Sheilinha, bom dia pra vocês, Manu, Mari. Vão disparando o dedinho no coração. Tá frio, eu sei. Você tá embaixo da coberta ou não? Você não tá embaixo da coberta não, né? Ou tá? Ó, fala o Alisson, Fê, Ana Luísa, Priscila, Milena Loureiro, Fefe Lanzarra. Me chamou gentilmente. Abra sua Bíblia, livro de Colossenses. Quebrantado o seu amor pela cruz. O convite foi chancelado na cruz. Me atraiu e eu sei. Vocês conseguem ouvir minha voz daqui, né? Normal. Quebrantado o seu amor. Pronto, você se ajeita aí, arrumando a casa. Ó lá, hein? Cuidado pra não ser que nem Marta, hein? Seja Maria. Mas é isso aí, né? Às vezes você tem que arrumar a casa aí, então vai escutando. Tenta colocar o máximo de atenção aí. É proporcional ao fruto que você vai receber. Aqui no Piauí tá quente. Só no Piauí, que até em Manaus tá frio, viu? Os manauaras estão reclamando do frio. Tem algum manauara aí? A gente tem alguns amigos lá. E vamos orar, gente? Abra sua Bíblia aí, por favor. 4 minutinhos já deu. 5 minutinhos a gente sempre espera o pessoal entrar. Pega aqui, ó. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Fala, Rita. O seu amor pela cruz me chamou. Essa é a geração que vai entender que história é essa da cruz. Por que a cruz? Por que Jesus foi para a cruz? Você tem que ter consciência disso. E não ensinaram a gente. O seu amor. Colossenses, se alguém puder anotar para mim aí, capítulo 3. Deixa eu botar uma música aqui pra gente. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Colossenses
capítulo 3, versículo 1 a 4. Se alguém puder anotar para mim aí, você vai receber um alimento dos céus, o maná diário. É diária essa palavra, não tem como. Deus mostra isso 40 anos no deserto para nós aprendermos até hoje. Mais de 4.000 anos depois, há mais de 4.000 anos, Deus continua nos ensinando de que o maná é diário. Mas me parece que na educação brasileira a gente aprendeu que o maná é semanal. Eu era um cara que abria a Bíblia, na verdade, apenas quando eu ia numa igreja e só ia numa igreja quando eu precisava. E quando você for numa igreja, apenas quando você precisa, você sempre será atendido. Mas a gente não pode deixar de te dizer, porque a gente já sofreu muito com isso, A mente de hospital nos lasca. Deus quer nos dar, como a própria palavra diz, uma mente sã. E essa mente, ela é a mente de Cristo. Tenham vocês a mente de Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso, cara? Deus quer colocar em você a mente de Cristo. Está escrito na palavra dele. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. Por que ele não vai fazer na sua vida? Obrigado, Gé. Por que ele não vai fazer na sua vida? Por que ele não vai fazer na minha vida? O Paulo era apóstolo, né? Antes de ser apóstolo, considerado apóstolo, Paulo se chamava Saulo. E Saulo era um perseguidor da fé, um destruidor dessa fé. Pessoas ele mandava prender, torturar, xingava, batia. Mas ele foi alcançado pelo amor de Cristo. E ele nasceu de novo. E ele não andou fisicamente com Jesus, igualzinho a gente não anda em carne com Jesus. Mas Paulo foi nascido de novo em Cristo Jesus e recebeu a mente de Cristo. Dia após dia Deus ia tratando a vida do apóstolo Paulo. Do Paulo. É assim que ele quer fazer na sua casa, é assim que ele quer fazer na minha casa a cada dia. Mas aí, se eu busco apenas no domingo, eu vou receber proporcional àquilo. Se eu busco apenas na necessidade, eu vou receber proporcional. O Espírito Santo... Vamos fazer uma oração? Para a gente ir para a palavra, o Espírito Santo colocou algo novo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Feche seus olhos se você puder. Dani, Sandrinha, Jéssica... Minha irmã tá aí também, um beijo, Mila, vamos junto. Igor, Jaqueline, Jaque, Elaine, Cuide-se de Si, Débora, Cupcake Floripa. Vamos embora. Paizinho. Mais um devocional. Onde nós estamos reunidos em seu nome, Jesus. Um nome que nós cremos hoje, que está acima de todo o nome. Mas Jesus, nós não conhecíamos você antes. Existem pessoas aqui nessa sala que ainda não conhecem quem você é, Jesus. E eu também quero continuar fazendo essa pergunta, quem você é, Jesus? E nós queremos a resposta. Nós estamos aqui querendo uma revelação nova. Ei, você que está aí do outro lado, pede para Deus aí, tira o foco de mim, para de ficar bisoiando aí. Feche os seus olhos. Fala assim, meu Deus... Meu Pai, Jesus, quem você é? Jesus, está aqui seus filhos, suas filhas, revela algo novo para cada um aqui, revela através da sua palavra aquilo que é necessário para cada um, meu Pai. Pessoas podem estar cansadas, sobrecarregadas, e nós sabemos que algumas dores, só você para tirar, só você para cancelar, jogar no mar do esquecimento. Meu Pai, sua palavra promete que nem feridas ficam, a pele vai ficar restaurada, não vai dar nem para ficar marca de cicatriz. Pede, esse é o momento de você pedir, o momento de você aprender, o momento de você receber uma revelação nova
através da palavra de Deus. Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu não quero falar por linguagem persuasiva. Eu não quero me comunicar aqui por minha sabedoria. Me permita, Jesus, me comunicar aqui com o povo, pelo poder que há no seu nome, pelo Espírito Santo, pela fé, para que a fé aí do outro lado, seja do ao vivo ou do gravado, você que está aí no YouTube, a sua fé será ativada no Espírito Santo. O maior presente que Jesus poderia entregar para nós. O maior presente, isso é tudo, é Deus dentro de você, Deus fazendo morada dentro de você e você crendo de que Ele habita em você. Percebe? É isso que Deus quer fazer aí. Amém? Amém. Espírito Santo, flua. Flua nesse lugar. Olha só. Vou tocar essa música aqui. Paulo escreve para Colossenses. Colossenses é um livro aí no final, quase que no finalzinho da Bíblia, né? Era uma cidade chamada Colossos. Era uma cidade chamada Colossos. E quem morava em Colosso, não TV Colosso não, tá? Quem morava em Colosso era Colossenses. Quem mora no Brasil são os brasileiros. Então Paulo escreveu uma carta para os brasileiros. Na verdade, essa carta aqui, ela vai para todo mundo hoje, né? Então é uma carta que Paulo escreveu para Colossos, uma cidade. Quem morava era Colossenses. Só para você ver o nome estranho, tá? Pra você saber o que é. É um nome meio estranho, né? Mas é isso aí, tá bom? Ó, as coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas aqui de baixo, aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. 4 versículos. Capaz de nos mostrar, de nos ensinar o Evangelho, que é a boa notícia de Deus para nós, vivida por Jesus. Evangelho, não é evangélico. Evangelho é uma mensagem boa, é uma boa nova, é uma boa notícia. E Jesus, ele veio entregar essa boa notícia para nós. Esses versículos mostram o poder que há nessa boa notícia. E você está aqui para ouvir uma boa notícia. Você não está aqui para ouvir morte. Apesar de ter, a gente leu aqui a palavra morte, não leu? Mas não é sobre morte. Não é sobre problema. É sobre vida eterna, é sobre solução, é sobre restauração, é sobre resposta espiritual, é sobre resposta emocional, é sobre libertação, é sobre cura. Esse ambiente que nós estamos aqui é sobre essas coisas. Meu Pai, renova a mente de cada pessoa que está aqui em nome de Jesus. Não deixa que nenhuma interferência, nenhuma limpeza de casa, nenhum telefonema, nenhum lesco-lesco por aí possa impedir dessa pessoa ouvir a palavra. Jesus falava constantemente, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom dia, mamãe. Ela acordou, ela tá num sono, minha esposa, na gestação. Nunca dormi tanto. Nunca dormiu tanto, né, Bruna? É isso aí. Mas hoje é dia. É isso aí. Hoje é dia do chá revelação. Hoje é dia de aprender, oficialmente saber o sexo, né? Pela fé você pode já saber, mas isso eu não vou falar mais porque já falei tanto. Ó, presta atenção. Amém, em nome de Jesus. Olha só. Aqui tá dizendo tudo, irmão. Tá falando do nosso futuro, de esperança, do poder que há nessa fé.
como viver, tá falando tudo aqui. Vamos por partes, devocional é por partes. Quando eu acordo de manhãzinha, eu faço o meu devocional. Ó, e não é para mostrar que eu tô fazendo. Ai, Bruno, você quer só mostrar. Moço, pode vazar, pode ir embora, que você tá muito ferido. Ou vem cá me dar um abraço. Isso aqui é para encorajar você a fazer. A fé se aprende. A fé, viver pela fé, Deus fala, o justo viverá pela fé. Nós precisamos, para eu viver de alguma maneira, eu preciso aprender, eu preciso de o quê? Educação. Para o Brasil ser um Brasil melhor, o Brasil precisa de educação. Para o mundo ser melhor, o mundo precisa de educação. E a educação que nós queremos aqui levar para a sua casa é a educação da fé. A fé se aprende. E eu não conheço ninguém que estuda só de assim. Eu creio que você tem que dar uma rabiscada. Pelo menos usar o tablet, se você gosta de eletrônico. Então eu quero te encorajar a fazer isso. Tem muita gente nova aqui no Cola na Videira, eu sempre vou falar isso. Porque eu acredito que é um momento de ensino. Jesus falava muito, ensinar. Era o verbo muito conjugado por Jesus. Então vamos lá, por partes. Olha só, esse aqui, eu não sei se você percebeu, mas no versículo 1, a base da fé, tá? A base dessa nossa fé. Cristo vive. Você percebeu isso aqui? Cristo vive. Duas palavras que é colocada uma vírgula e está falando Cristo vive aonde? Cristo? Jesus está vivo? Está aqui, é mais um versículo de centenas que revela, na verdade a Bíblia toda revela quem Jesus é e que ele está vivo. Ó, este livro é sobre Jesus. Este livro, não sei se você consegue ler, essa Bíblia é linda, né? É lá do pessoal de Bragança, Jesuscope. Aqui, ó. Este livro é sobre Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. Mas só que fechada, ela fica como um livro, mas se você abrir, é a palavra de Deus. A Bíblia aberta, com pessoas com coração totalmente entregue, querendo se entregar a ler, você está conversando com Deus através da palavra dele. Bruno, eu não sei conversar com Deus. Você não sabe conversar com Deus porque você não conhece a palavra. Porque quando você conhecer essa palavra e você está aqui para isso, você vai conversar com Deus. Nós estamos conversando com Deus nesse momento. Quando há conversa entre duas pessoas, há o quê? Palavra. E Deus fala, irmão, por isso que nós falamos. Deus pensa, por isso que nós pensamos. Ele fez a gente imagem e semelhança dele. E ele, melhor ainda, a nossa geração tem escrito. Agora, o que está aqui só vai ser aprendido aí se houver a revelação do Espírito Santo. Por isso que você tem que pedir, eu quero uma revelação nova. Fala aí, eu quero uma revelação nova. Fala, você tem que falar, você não tem que ficar assim, ó, de bisoio. Você tem que falar. Ou pelo menos pensa, eu quero uma revelação nova, estou com vergonha de falar aqui em voz alta, não posso nem falar que eu estou com pessoas aqui do meu lado, tudo bem. Mas pensa pelo menos. Usa a mente, porque Deus quer colocar a mente de Cristo aí. Essa fé pensa, irmão. Essa fé não é uhul, não. Essa fé pensa. Usa aqui, ó, nosso intelecto. A nossa área cognitiva. Então, olha, Cristo vive e ele está sentado à direita de Deus. Anota aí, Jesus está vivo. E ele está onde? Sentado à direita de Deus. O Pai nosso. Jesus é o Filho. Eu quero uma revelação nova, é isso aí. Então anota aí, Jesus está vivo e ele está sentado com o Pai. E essa é a nossa esperança, eu anotei. E eu faço isso sempre, gente. Quando você estiver escrevendo, uma dica, escreve como se você estivesse escrevendo para você. A minha esperança está nisso daqui. Agora você precisa entender, mas por que a minha esperança está em saber que Cristo vive e de que ele está sentado ao lado do Pai? Quando a gente estuda toda a história, por isso que é importante a gente estudar toda a história e não partes da história. Por isso que a gente está aqui há 469 ou 470 dias. Hoje é 470 dias. 470 lives, 470 motivos para não esquecer quem Deus é. 470 dias de aprendizado, Jesus, quem você é. E por que há esperança no seu nome? Porque ele vive e volta para nos buscar.
Todo aquele que crê de todo o coração e com a sua boca confessar Jesus como o Cristo, o Salvador, entrou no embarque, irmão. Existe um embarque. E esse trecho aqui é falado sobre isso. Então anota aí. O poder que há nessa mensagem está nessa esperança de que Jesus vive. E pelo fato dele viver, significa que existe salvação na nossa vida. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Precisa de fé para viver, irmão. Precisa de fé para viver. E Deus fez justiça na cruz. Deus fez justiça quando ele fala, Cristo vive sentado à direita de Deus. Mas Bruno, como assim Jesus vive se ele foi um homem que morreu na cruz? Pois é, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. E pelo fato dele ressuscitar, é somente por isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se você está aqui e não crê que Jesus ressuscitou, tudo bem, você pode pedir a revelação e é Ele que vai dar. Ninguém vai dizer para o outro, olha, Jesus vive, você tem que crer nisso. Que isso? Você está fazendo o papel de Deus. Eu não posso fazer o papel de Deus, porque o próprio Jesus disse, é o Espírito Santo que revela. O Espírito de Cristo, Deus conosco aqui, dentro de nós, que revela para a gente que Jesus vive. É uma verdade que entra em nós, que é inabalável. Sabia disso? E se você não tem essa verdade inabalável aí dentro, você tem que pedir. E não tem como você pedir algo que o Pai tem muito interesse. Não te dá. O maior interessado é Deus, irmão. Mais do que nós mesmos. Imagina, Deus, seja sincero na sua oração. Eu quero crer de uma forma inabalável que Jesus vive e a minha esperança está nisso. Porque o próprio Paulo escreve que, olha, se a esperança de vocês, aqui dessa sala, essas 62 pessoas que estão aqui agora, se a esperança do Bruno, da Bruna e de todos vocês estiver em Cristo, mas apenas no dia de hoje, apenas nesta vida, apenas até você completar 80 anos, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Você quer ser feliz? Então você tem que inverter. Paulo disse isso. Você quer ser feliz? Quero. Você tem que começar a enxergar a vida eterna que existe. Pelo fato de Jesus estar vivo. Irmão, pelo amor de Deus, quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Quem está aqui? Quem está aqui de verdade? Talvez a sua esperança você esteja buscando, você precisa avaliar. E esse momento é um momento de essa fé me encanta tanto, me alegra tanto, porque foi a forma que nós encontramos de ser um ser humano melhor, de uma forma sustentável, e não ficar lutando na força do meu braço. Deus é conosco, Deus é contigo. As mudanças de comportamento, as mudanças na sua vida, Ele quer fazer junto com você. Junto com você. Não é você fazendo e Ele só te assistindo. Não, é junto. Porque tem coisa que você não vai conseguir fazer. Ele precisa te empurrar. Ele precisa te impulsionar e Ele quer fazer isso. Então, aonde é que você está buscando esperança na sua vida? Você está buscando esperança no dinheiro, na saúde, na família, no trabalho, na carreira, no status, no poder, no Instagram, no Facebook, na comida, no vício, na droga? Aonde é que você está buscando esperança? Todo ser humano busca esperança, irmão. Talvez você esteja buscando esperança na vacina. Apenas na vacina. A vacina tem que tomar, hein? Você toma, né? Tem gente que infelizmente, enfim, não vou nem entrar nisso daí. Mas vacina tem que tomar. A Bruna já tomou a primeira dose, está grávida, né? Gestante. Aonde está a sua esperança? Você é a geração escolhida, você que está aí no ao vivo e no gravado. Para não ficar falando por vício de linguagem, porque palavra tem poder. A nossa esperança está na virada do ano. Irmão, hoje já é a metade do ano. Hoje começa oficialmente o segundo semestre. Hoje oficialmente começa o nosso mês de julho. E eu declaro em nome de Jesus que você e a minha casa, a sua casa e a minha casa, viveremos o melhor mês de julho da nossa vida. Você crê nisso ou você acha que isso é só palavra da boca para fora, palavra motivacional,
ativacional, ati não sei o que, palavra de ati não sei o que lá. Faz o que você quiser. Nós só estamos declarando isso na sua vida e na minha vida por causa de que Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Palavras têm poder. E quando você declarar, Jesus vive, Jesus está sentado à direita de Deus, Pai. Jesus é o Filho, Deus Filho, irmão. Mas o Espírito Santo, Deus é Espírito, Ele está aqui conosco e Ele pode te convencer de forma inabalável de que Cristo vive, de que a esperança está nele. Não nesta vida, mas na vida eterna que existe para nós. Porque no final aqui, ó, se você vê, ó, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. O que é isso? É a volta de Jesus. Mas não é aqui que nós vamos ficar hoje. O Espírito Santo quer mudar os seus pensamentos, o seu jeito de pensar. O Espírito Santo quer revelar para você a sua identidade, quem você é hoje. Ele quer te ensinar isso. Mas espera aí. Você tem que saber então, anotou aí, de que a sua esperança está por Jesus viver? Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, de fé em fé. O justo significa que alguém te justificou. Alguém está te falando aí, e é o Criador mesmo, de que você não precisa da aprovação de ninguém, de que você não precisa ser guiado pelos seus próprios pensamentos, na força do seu braço, de que você não precisa segurar a falta de perdão, de que você não precisa carregar com você abuso, trauma, separação, destruição. Você não precisa carregar mais isso. Cristo volta, irmão, tá aqui, ó. Então, nós também seremos manifestados com Ele em glória, na Nova Jerusalém. Você tem que ter uma mente de vida eterna e não uma mente de hospital, do aqui e do agora. Por isso que essa fé ensinada por Jesus não é uma fé apenas quando você precisa. Eu até ontem estava meditando na palavra, o Espírito Santo colocou assim no meu coração, eu anotei aqui, ó. Se você busca intimidade com Deus em tempos de dor, a dor nunca vai passar. Se você busca intimidade com Deus apenas na dor, apenas na tempestade, apenas na dúvida, essas coisas nunca vão passar. Sabe por quê? Porque Deus está te chamando para você buscar intimidade com Ele o tempo todo. Ele quer intimidade com você. Para pensar comigo. Deus sempre quis, desde Adão e Eva, intimidade com o ser humano, criado por Ele. Se eu busco intimidade com Ele, se eu busco me relacionar com Ele através da palavra, se eu busco adorar a Deus, ir numa igreja, ir em lugares onde a palavra está sendo liberada, apenas quando eu precisar, apenas quando eu tiver necessidade, eu era esse cara, irmão. Sofri, bati cabeça. 2016 a 2018 é os piores anos da minha vida. Mas eu não enxergava que eu buscava apenas na necessidade. E o Espírito Santo falou para mim, Bruno, lembra? Fala para o povo, amanhã, se você busca apenas na necessidade, você sempre vai viver necessitado. Porque Jesus, o Pai, quer intimidade com você e você está escolhendo intimidade apenas na necessidade. Então Ele vai deixar você sempre necessitado. Quando o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, eles precisavam ficar, eles poderiam ficar apenas um mês. Um mês. Historicamente, na logística, do Egito até a terra que emana leite e mel, a terra prometida, Israel, um mês para chegar até lá. Eles ficaram 40 anos. 40 anos, Deus ensinando eles, abrindo os olhos dele, fazendo cair maná do céu, de que o segredo está em confiar em Deus. E para confiar, você precisa viver com Ele. Não tem como você confiar em alguém se você não se relacionar com Ele. Não tem como eu confiar na Bruna se eu não me relacionar com ela. Não tem como você se relacionar com alguém se você não, se você confiar em alguém se você não se relacionar. Não tem como você confiar na sua empresa se você não conhecer, se relacionar com a sua empresa. Não tem como você confiar nos seus funcionários se você não conhecer eles. Não tem como você confiar no seu gestor se você não se relacionar com ele. Vocês estão entendendo?
Por isso que Jesus fala, olha, eu sou o noivo e vocês são a noiva. Nosso relacionamento é como um noivado. Um noivado é relacionamento de um conhecer o outro. Então você precisa tomar essa decisão. Quando você toma essa decisão de conhecer quem Jesus é, fora de qualquer religião, fora de qualquer sistema fechado, ele não é sobre isso. Você faz o que você quiser aí. Nosso foco aqui do Cola na Videira é apenas aprender quem Jesus é. E quando você decide aprender quem Jesus é, você se relaciona nesse aprendizado. E aí você descobre quem você pode ser. Aí você descobre quem ele quer te transformar. Porque você vai ver que ao conhecer Jesus, você vai ver o quanto que ele te conhece. O quanto que ele te ama. O quanto que ele quer fazer a sua vida junto com ele. E isso resgata todo mundo, irmão, porque isso constrange, não tem como. Isso vai fazer com que você deixe para trás uma vida inteira. É mais forte. E não tenha medo disso. Não deixa a culpa te parar, não deixa a raiva te parar, não deixa o medo te parar. Não deixe. Porque hoje o poder que há no nome de Jesus vai fazer com que os seus pecados sejam cancelados. Olha, então, vocês estão entendendo aqui, gente? Então vamos para a parte. Então precisa de fé. E não tem como, né? Uma vez só no ano eu leio isso daqui e fecho. Eu vou esquecer. Eu preciso voltar aqui. Eu não sei você, mas eu preciso todo dia. Eu faço isso aqui todo dia, desde 29 de agosto de 2018. Eu estudo a palavra, medito na palavra, converso com pessoas, vejo estudos na internet, tenho Bíblia de estudo, porque eu tive a necessidade. Porque eu não tinha mais, eu não conseguia enxergar esperança em nenhum outro lugar. Cansei. E às vezes, irmão, vai ter que cansar mesmo para ser alcançado por ele, porque somente assim a gente abre o coração. Então Deus vai deixar. Jó perdeu tudo. Talvez você conheça a história de Jó ou já ouviu falar. Jó perdeu tudo, sabe por quê? Porque aquilo que ele mais temia era perder tudo. Então o coração de Jó não estava confiante em Deus. Jó acreditava em Deus. Jó era temente a Deus, mas isso não muda a história de Jó. O que mudou a história de Jó foi confiar em Deus, saber quem Deus é. E Jó não buscava isso. Por isso que ele disse, quando ele perde tudo, filho, esposa, tudo, ele perdeu tudo. Doença, tudo ele teve, perdeu tudo, a casa caiu. Ele disse, aquilo que eu mais temia aconteceu. Mas Deus não largou Jó. Deus não deixou, Deus não trata a gente assim que nem um cachorro. De jeito nenhum. É a gente que se trata como um cachorro, a gente mesmo, com a gente mesmo. É ou não é? Deus não. Só que Deus permitiu que Jó perdesse tudo para tratar o coração de Jó. Eu conheço caso de pessoa que, mas eu não sei não vou falar isso aqui não. Nem todo mundo está aberto para ouvir isso daí. Mas presta atenção. Quem sentir no coração me manda um direct que eu conto essa história. Deus, ele faz as coisas doideira. Então, aqui em casa, eu não sei aí na sua casa, foi necessário o nosso casamento quase acabar, os vícios nos dominar, foi necessário a gente cansar, foi necessário depressão, foi necessário tudo isso para eu poder decidir colar na videira. Senão eu não colava, irmão. É ou não é? Senão eu não colava. E às vezes não, eu senti várias vezes culpa, não merecimento. Cara, como assim eu vou colar na videira, velho? Como assim, brother? Olha aqui, olha a minha vida, velho. Que eu não mereço, traição, mentiroso, culpa me dominando, quase me matei por 3 vezes, complexos com o corpo. Eu não tenho essa nem força para colar na videira. Ei, da mesma forma que Jesus falou para mim, ele vai te dizer agora. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os seus pecados estão perdoados. Eu quero fazer o religar entre você, Bruno, a sua casa e todos dessa sala com o Pai que estás nos céus.
Eu quero reconciliar essa relação. Eu quero tirar a distância e colocar aproximação. Eu quero tirar acreditar. Eu quero tirar o verbo acreditar e colocar o verbo crer. Eu quero colocar intimidade dentro de cada um dessa sala com o Pai que está nos céus. E somente um consegue fazer isso. O Nazareno! O Nazareno consegue fazer isso. Talvez você tentou em vários lugares, talvez você continue tentando e continue escolhendo tentar, tudo bem. Mas Ele não vai desistir de você. Ele está te dizendo. Ele quem, Bruno? Presta atenção. Jesus de Nazaré. Nasceu como Jesus. Trabalhou como carpinteiro até os 30 anos de idade. Mas dos 30 aos 33, Ele revelou quem Ele era. Ele revelou quem Deus era. Ele perdoou a gente na cruz. Era necessário ir para o Calvário, irmão. E Ele disse para os discípulos tudo triste. Talvez você fique triste até hoje de saber que Jesus entrou no Calvário. Deixa eu te dizer, Ele mesmo disse, se alegrem. Está escrito no Evangelho de João. Você tem que estar feliz que eu vou para o Calvário, Bruno. Porque somente indo para o Calvário, somente ressuscitando, para que você possa ressuscitar. Para que você possa nascer de novo. É isso, Deus me trouxe até aqui. Para soprar pelo Espírito aí na sua casa, um novo nascimento. Nascer de novo. Porque está escrito aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Então, para você buscar as coisas lá do alto, não é do alto da montanha. Ele está falando aqui do quê? Do reino. Buscar as coisas em Deus. Para você buscar as coisas em Deus, Bruno, para você buscar as coisas lá do alto, você precisa nascer de novo. Você precisa o quê? Ressuscitar. Você está vendo isso? Presta atenção aqui, ó. Ele não desiste. Ele não desiste. Jesus não desiste de ninguém. É a gente mesmo que não crê nisso. Porque é muito louco. Cara, botaram um paralítico na frente de Jesus, velho. Botaram um paralítico na frente de Jesus. Jesus não falou, em primeiro lugar, levanta e anda, seja curado. Jesus falou, os seus pecados estão perdoados. Você tem fé para isso, para acreditar que seus pecados estão perdoados? Nós, seres humanos, não teríamos essa fé. Presta atenção. É loucura um homem que veio, morreu e está vivo. Juntamente está sentado ao lado de Deus. É loucura isso. Por isso que Jesus disse, o Pai vai mandar em meu nome o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da adoção. O Espírito da adoção, o que é isso, Bruno? O Espírito que entra em pessoas e convence a pessoa de que ela é filha. Convence a pessoa de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele pode fazer isso. Muitas pessoas têm feridas religiosas, eu falo com um monte de gente, graças a Deus, pessoas que têm traumas dessa fé porque foram traumatizadas por pessoas tentando fazer o trabalho de Deus. Aqui em casa eu não podia convencer a Bruna de nada, eu nem falava, eu tinha que orar por ela. Deus me levantou primeiro para depois levantar a Bruna. Bruna tinha raiva de Jesus. Sabia disso? Mas o quê? Para Deus nada é impossível. Ih, larga esse marido aí, esse marido é um cachaceiro, larga ele. Se você decidir viver pela fé e crer inabalável no Nazareno, ele salva seu marido do alcoolismo. Sabia disso? Salva sim. Ah, Bruno, depende muito do cara, depende das atitudes. Eu sei, você está olhando para o olhar terreno. Se você decidir começar a buscar as coisas lá do alto, você vai ver que para Deus nada é impossível. Você precisa de impossível aí hoje? Eu preciso. Você precisa? Então, nós estamos colados com um Deus vivo e que é o Deus do impossível. Então, a gente usa muito esse termo queimar a ponte, deixar a vida para trás. Só que deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer a palavra de Deus, ela confronta a gente.
A palavra de Deus vem para nos transformar em um ser humano melhor. E a transformação é nasça de novo. Ressurreição. Aqui, ó. Se vocês foram ressuscitados, busquem as coisas lá do alto. Então você só vai conseguir buscar as coisas lá do alto se você ressuscitar. E quem é capaz de fazer você ressuscitar em vida ainda? Jesus. Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos falou, como assim eu vou nascer de novo se eu vou voltar para a barriga da minha mãe de forma adulta? O que é isso? Aí Jesus falou, não, calma, que daqui 3 anos eu vou entregar o Espírito Santo para a humanidade. É o próprio Deus que vai fazer você, Nicodemos, e todos dessa sala nascer de novo. Para isso você precisa pedir. Jesus, ele disse, tudo isso não sai da minha boca. Você está entendendo que não sai da minha boca? Você está prestando atenção ou não? Não sai da minha boca isso. Jesus, ele disse, busque e achará. Pede que o Pai vai dar. Bate na porta que o Pai vai abrir. O Espírito Santo não é o carro, não é a BMW, não é o emprego, não é a saúde, não é a família, não é a volta do marido. Você está olhando para a sua referência, que é você mesmo, o ego referência. Ego referência. Deus está te chamando para olhar para o alto e não para você. Isso choca, irmão. Como assim eu não vou olhar para mim? Você é louco, é? É isso mesmo. Deus está te chamando, busque as coisas lá do alto. Para isso precisa nascer de novo. Você está entendendo? Quem já nasceu de novo, você tem que declarar aqui, eu nasci de novo. E quem não nasceu, seja humilde para declarar, eu ainda não nasci de novo, mas eu vou nascer em Cristo Jesus. E eu vou ficar nele até nascer de novo. Ai, Bruno, mas você fala para a pessoa ficar até nascer de novo, depois ela vai vazar. Quando você nasce de novo na videira, tudo que você mais quer é ficar na videira. O Marquito, que aliás pregou ontem lá no grupo dos homens, foi uma benção. Eu fiquei uma parte com eles, depois eu tive que sair, mas já estou sabendo que foi uma benção. Ele falou, Bruno, eu quero super bonder na videira, eu quero ser colado com o super bonder. O super bonder é o Espírito Santo. É difícil. O problema é você continuar falando que é difícil. Escreveram aí, é difícil, eu entendo. Para você é difícil, mas para Deus não é difícil. Para Deus nada é impossível. Está aqui na sua frente um homem que ele tirou do inferno. Está aqui na sua frente um homem que era mentiroso, traidor, envolvido até a cabeça com prostituição, com pornografia. Eu estou falando isso com todo orgulho, irmão, em Cristo Jesus. Orgulho de ver o que Deus fez na minha vida. Você tem que se orgulhar. Porque a própria palavra diz, não se orgulhe na riqueza, não se orgulhe na força, não se orgulhe na sua sabedoria, Bruno, se orgulhe em me conhecer. E quando você conhece quem Jesus é, ele vai te mostrar quem você pode ser. Mas do jeito que você tá, ele te ama de forma incondicional. Ele mostrou isso na cruz. O problema é que a gente não pensa, né? O problema é que a gente não estuda, o problema é que ninguém nos ensinou. E a gente fica o tempo todo nos avaliando. O tempo todo a gente fica avaliando o mundo de acordo com a nossa mente. Por isso que ele quer tirar a sua mente e colocar a mente dele, irmão. E eu entendo, quem falou aí que é difícil, eu sei. Eu fiquei 2 anos só falando com uma muleta desgraçada de que é difícil. Difícil o quê, irmão? Não é difícil. Sabe o que é difícil? É você abrir mão do seu eu. Negar a si mesmo. Esse é o mais difícil. Para nascer de novo, aí sim, você precisa negar a você mesmo. Não vejo a hora de Jesus me transformar. Melhora isso daí, Pazé. Coloca aí. Eu quero... Na verdade, você vai escrever assim, ó. Eu vou nascer de novo em Cristo Jesus. A transformação, melhora isso daí. A palavra tem poder e isso aí é psicológico. A gente tem que cada vez mais deixar claro aquilo que a gente quer. Isso é em tudo na vida. Você tem que, por exemplo, você tem uma meta no seu trabalho. Se você deixar uma meta assim muito aérea, ninguém vai entender nada dessa meta. Você tem que deixar a meta bem clara, específica, assertiva. Quem é do mundo corporativo? É smart, é? Smart é o termo que vocês usam aí, não é? Trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo. É isso aí. Tem que deixar claro para as pessoas. Qual é a meta de colar na videira? Ai, meu Deus. Qual é a meta de colar na videira? Eu vou te falar aqui, ó. Nascer de novo. E o que é nascer de novo? Ezequiel vai dizer, antes de Jesus.
Profeta Ezequiel. O que é nascer de novo? Qual é a meta de colar na videira, Bruno? Pelo amor de Deus, eu quero saber. Você precisa saber mesmo disso. Você tem que entrar num projeto e saber o porquê do projeto. Todos os projetos da sua vida, você tem que entrar e saber o porquê. Qual é o objetivo daquele projeto? Qual é o ganho que você vai ter? Qual é o ganho que você vai ter no projeto da sua empresa? Qual é o ganho que você vai ter nesse sonho? Qual é o ganho que você vai ter? Você tem que ter o ganho, você tem que saber qual é o que você vai ganhar quando você cola na videira. Senão você tem que pegar e dar um de seguir. Não segue mais o cola na videira. Se você não sabe por que você está aqui, você tem que saber. Se você não quiser saber, você tem que ir embora. Mas você não vai não, que eu vou te dar um abraço agora, pelo poder que há na palavra. Olha só, quando você cola na videira, a promessa é: Deus está falando com você. Começa a crer nisso, vai, pelo amor de Deus. Isso aqui está dentro de mim hoje, irmão. E vai entrar em você, enraizar aí dentro. Deus não quer mais que você fique pensando do seu jeito. Deus quer colocar o jeito de pensar dele dentro de você. Ó, que você vai ganhar. Por quê, Bruno? Tá aqui, ó. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Que coração é esse? O coração de Cristo. Isso aqui foi escrito antes de Jesus. O coração vai ser transplantado. Seu coração vai ser transplantado, fica de boa. Quem faz o transplante não é o paciente, é o médico. Quando você vai fazer um transplante de coração, misericórdia, aqui na terra, né? Quem faz o transplante? Sou eu mesmo que vou lá e pega a faca aí, Bruna. Nem anestesia vou tomar. Tira e me dá um outro. Não. Eu tenho que ir pro médico, eu tenho que marcar o cardiologista. Eu tenho que fazer vários exames. Eu tenho que me mover para o hospital, conversar com o médico, consultório, pagar a consulta. Eu tenho que me movimentar, investir e programar o dia da cirurgia, ir para a cirurgia, e aí sim eu vou tomar anestesia. E aí sim ele vai abrir, vai tirar o coração e vai colocar um coração novo. Quem coloca o coração novo não é você. Às vezes a gente não busca nessa fé porque a gente está tão desgraçado, a gente está tão cansado, a gente está tão sobrecarregado porque a gente fica fazendo as coisas do nosso jeito na vida. E quando a gente cola na videira, a gente acha que é a gente que vai fazer a gente nascer de novo. Não é você. Muitas vezes eu desisti de estudar a palavra, muitas vezes eu deixei de colar na videira porque eu achava que era eu que tinha que fazer eu nascer de novo. Era impossível pra mim isso. Eu falei assim, mano, não tem jeito pra mim, mano. Eu não consigo sair dessa desgraça. Eu vou viver assim mesmo, velho. Vai ter que ser assim, eu vou empurrando até sei lá quando. Deixa a vida levar. Não canta mais essa música não, pelo amor de Deus. Canta assim, ó. Deus me leva aonde você quer que eu vou. Oração do Pai Nosso. Viva na terra como no céu. Então entenda uma coisa. Você que está cansada e sobrecarregado no Instagram e no YouTube. Não é você que vai fazer o trampo. Você só vai precisar fazer uma coisa. Apenas uma. Negar a si mesmo. Esse é o sacrifício. Por que é o sacrifício? Porque ué. Você tem um monte de ganho de não largar o seu eu. Pessoas ciumentas que ainda não foram transformadas é porque elas têm ganhos com ciúme. Qual é o ganho de ser ciumento, Bruno? Controle. Segurança. Não sinto segurança nenhuma. Sente sim. Por isso você tem ciúme. Você quer controlar. Bruna era assim. Vício. Qual o ganho que eu tenho? Oxe, prazer, paz. Momentâneo. Depois passa, né? Aí tem que ir de novo. Aí fica no looping. Vocês entendem isso, não? Vocês estão entendendo? Deus está falando com você? Deus está falando com você? Sim ou não? Ele é um Deus de sim, sim, não, não. Ele é um Deus de quente ou frio. Ele não é um Deus de cima do muro. Ou tá, ou não tá. E se não tá, permanece. E se tá, permanece. Permanece nele. Então ele quer te dar um coração novo. Ele quer pôr em você um espírito novo.
e tirará de você o coração de pedra, ele vai te dar um coração de carne, transplante. Quando ele fala que vai te dar um coração novo e pôr um espírito novo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, Deus falando através do apóstolo Paulo, cara, eu transformo a vida de vocês pela renovação da mente. O Espírito de Deus dentro de você renova a sua mente. Falamos muito sobre isso ontem. Assiste o devocional de ontem. Agora, ó, Deus quer que você deixe a vida para trás. Agora você precisa avaliar. Vale a pena deixar a sua vida para trás? Você tem que pensar. Eu tinha muitos ganhos de viver na prostituição. Eu tinha muitos ganhos de viver mentindo, de viver buscando prazeres momentâneos. Eu tinha muitos ganhos. Foi necessário eu ir até o pó para reconhecer que eu preciso de algo do alto. E se for necessário, como foi para Jó, chegar nessa situação, Deus vai permitir, Ele vai deixar, porque Ele ama. Depois Ele reconstrói tudo junto com você. Não é caindo do céu. E nem você sozinho. É junto. Intimidade. Sempre foi sobre intimidade. Um dia eu conversei com uma pessoa, 15 anos nessa fé. 15 anos colada na videira. Ela não sabia que a fé era intimidade com Deus. Ela achava que a fé era só pegar, ir numa igreja e ajudar as pessoas, ajudar as pessoas dentro de uma igreja. A fé não é isso. Isso daí é um transbordo de algo que tem que vir natural de dentro de você, porque você entendeu a essência da vida. Mas a base da fé sempre foi, desde Adão até os dias de hoje, e sempre será, intimidade com o Criador. E o Criador resolveu conversar com a gente através do seu Filho Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Sabia disso? Nesse mesmo livro de Colossenses tem um versículo mais lindo, mais claro da Bíblia, não existe. Nunca ninguém leu. Eu nunca nem vi alguém ler dentro de nenhum lugar que eu já fui. Nunca vi. Mas com certeza pessoas pregam sobre esse versículo. Mas ele ainda é pouco conhecido. Sabe qual é? Vira a página, Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o filho mais velho. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Em Jesus foi criado tudo, nos céus, na terra, as coisas que você vê, as coisas que você não vê, tudo foi criado por Jesus. E o convite que Deus está fazendo aqui para a gente hoje é que a gente busque as coisas lá do alto. E como, Bruno? Está aqui no versículo 2 que a gente leu e vou ler de novo. Pensem nas coisas lá do alto e não nas aqui da terra. Então anota aí, eu anotei aqui, ó. Buscar é igual. Porque você viu? Primeiro fala, quando você estiver lendo a Bíblia, peraí, busque as coisas lá do alto. Como que eu vou buscar as coisas lá do alto? Aí você continua lendo, tá aqui, ó. Pensem nas coisas lá do alto. Buscar é pensar. Buscar é igual, pensar na palavra de Deus. Porque Deus está no alto. Tá aqui também, claro. Mas ele tá falando, pense nas coisas lá do alto. Legal. Me fala mais, tá muito vago. Como é que eu vou pensar nas coisas lá do alto? Meu pensamento tá todo negativo, tem um monte de pensamento torto. A palavra. A palavra de Deus, que está escrita, faz os seus pensamentos serem renovados dia após dia. Baseado no quê? Quem é a referência? Não é mais você, é Ele. A gente tem uma tendência a olhar pra gente. Por isso que existe mimimi, fofoca, vício. A gente só olha pra gente. Eu me coloco na linha de frente, irmão. Nós só olhamos pra nós. É ou não é? Mas nós não queremos mais isso. A gente quer elevar os nossos pensamentos, para que chegue os pensamentos dele em nós. E ele mesmo disse isso lá também antes de Jesus, o profeta Jeremias. Ô Bruno, você tem pensamento mau, mas os pensamentos que eu tenho ao seu respeito são de paz e vida. Pensamentos de vida abundante. Jesus promete isso, mano, tá tudo escrito. Se a gente pudesse botar tudo numa parede, irmão, nem seria capaz, a gente nem seria capaz disso, porque Deus quer que a gente viva as coisas todo dia isso daqui. Então, Deus te chamou hoje para te perguntar. Ele me perguntou hoje,
Eu respondi para ele, pensei comigo mesmo, escrevi e agora é a sua vez, para a gente terminar. Se está fazendo sentido para vocês até agora, abra mais seu coração. Aonde estão os seus pensamentos? Nesse momento, hoje. Hoje, irmão, Deus só chamou a gente para viver o hoje. O amanhã é dele. O Poder do Agora, que é um livro incrível, não é para você viver o agora do seu jeito. É para você viver o agora do jeito dele, do Pai, revelado no Filho Jesus. Aonde estão os seus pensamentos? Quando você acordou, o que você pensou em primeiro lugar? Quantas vezes, cara, eu já fiz a comparação, inclusive aqui, durante o Cola na Videira, que eu acordei, olhei para celular, para WhatsApp, para Instagram, e aí os meus primeiros pensamentos foram para a internet, para o trabalho, para mim mesmo, e não foi para o alto. E quando o meu dia começa dessa maneira, eu não sei o seu, eu tenho um dia às vezes ruim. Quando eu tenho um dia que eu acordo e não me conecto com o celular, graças a Deus tem sido os melhores dias. A maioria dos dias tem sido assim, mas eu sou ser humano, carne, e eu tenho que treinar isso todo dia. Eu estou te convidando para fazer esse treino. Na verdade é Cristo que está te convidando, para você acordar e colocar primeiro os pensamentos nele. Mas para isso, você precisa acordar. Quando você acorda, você abre o olho, você tem que colocar os olhos nele. E os olhos nele é aqui, ó, é na palavra. Como é que é o nome do cara? Tem um evangelista que ele disse assim: eu não fico o dia inteiro olhando para o sol, mas eu olho para as coisas de acordo com o que o sol, a luz do sol me faz enxergar. Deus não quer que você fique lendo a Bíblia o dia inteiro. Presta atenção, não é ler a Bíblia o dia inteiro, acordar e ler a Bíblia o dia inteiro. Não, você tem um monte de coisa para fazer também. Ele não quer, mas ele quer que você acorde, leia a palavra, receba o maná, coma essa palavra e viva o seu dia baseado na luz que ele te deu, baseado no ensinamento que ele te deu. Então você vai trabalhar melhor, você vai... Bruno, como que eu uso a fé no trabalho? Colando na videira e aprendendo a palavra. E no trabalho você vai se comportar como ele te ensina. E uma característica básica para todos aí que estão trabalhando, home office ou não, é trabalhar como se a gente estivesse trabalhando para Jesus. Esse é o treino, esse é o nosso desafio. Mesmo se o seu chefe for chato, mesmo se o colega for chato, mesmo de qualquer maneira, como se você estivesse fazendo para Cristo Jesus. Ele ensina isso, inclusive, aqui. Então, quando você acorda, aonde você olha? Porque tudo começa no olhar. Você olhou, veio o pensamento. É ou não é? Às vezes a gente fica querendo mudar o pensamento, mas não muda o nosso olhar. Tiago vai falar isso daí. Deus, através de Tiago, o livro de Tiago. Muitas vezes eu tentei mudar os meus pensamentos, mas eu ficava olhando para pornografia. Já era. Muitas vezes eu ficava tentando mudar os meus comportamentos e para isso eu sabia que eu tinha que mudar os meus pensamentos. Só que eu continuava olhando para a mulher. Eu continuava olhando somente para o sexo. Como é que vai mudar meus pensamentos? Você está entendendo isso? C.S. Lewis, é esse aí mesmo. C.S. Lewis. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Como é que eu vou mudar os meus pensamentos se eu continuo olhando para lugares que eu já sei que não... Só que talvez você vai dizer, Bruno, mas eu não consigo parar de olhar para o que os outros estão fazendo. Eu não consigo parar de olhar para o que o meu marido, minha esposa está fazendo. Eu não consigo parar de olhar a vida dos outros. Que bom. Jesus está te dizendo, venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero tirar essas pedras de vocês. Vem colar na videira. Não é semanal. Não é a cada 15 dias. Senão você vai sofrer a vida toda, irmão. Você até pode ser salvo. Você até pode entrar no Boeing, no embarque, na volta do Nazareno, porque ele vai voltar. Mas você vai passar a vida toda desgraçado, velho. Ele não quer isso pra gente. Jesus disse,
Eu quero entregar a minha paz, eu quero entregar a minha alegria para vocês. Eu quero que vocês vivam uma vida abundante. Ele disse isso, meu Deus. Espírito Santo, só você para fazer essa pessoa do outro lado ouvir essa palavra. Só você para dar esse entendimento. Só você para mostrar para a pessoa do outro lado aí, do ao vivo e do gravado, de que ela precisa mudar o olhar. Muitas pessoas viram Jesus curar um cego de nascença e não acreditaram. Você imagina você me conhecer desde do meu nascimento cego. De repente, com 34 anos, que é a minha idade, eu começo a enxergar. E aí falo pra você, Jesus me curou. Aí você fala, não acredito. Não é você? Não acredito. João, capítulo 9. Então você tem que dizer, aonde eu não tô vendo, aonde eu não tô escutando. Mas talvez você aí do outro lado já tá assim, já peguei o que precisava pegar. Deus falou comigo. Olha só, vou avançar um pouquinho, tá? Vou avançar um pouquinho, tá? Posso avançar um pouquinho? Tem ainda coisa para dizer. Não vou fechar aqui não. Eu anotei, eu fiquei pensando, né, na vida de vocês também. Eu falei assim, cara, mas a pessoa vai falar, tá bom, eu quero pensar na palavra, mas a culpa não deixa eu pensar na palavra. Por isso que o segredo está em você conhecer quem Jesus é. A única coisa que você precisa fazer, foi isso que eu fiz e resolveu minha vida. Me tirou do inferno. Você tem que deixar os problemas de lado e vir conhecer Jesus, quem Ele foi. Toda segunda-feira à noite a gente está estudando a história de Jesus. Estamos no Mateus capítulo 3. Vai até o final. Provavelmente a gente vai avançar em 2021, 2022. Não importa, porque é eterno. Às vezes a gente fica no anseio de ler tudo. Eu preciso ler a Bíblia inteira. Muitas pessoas leram a Bíblia 10 vezes e ainda não nasceram de novo. Não é isso. Não é performance. Não é acelerar as coisas do nosso jeito, não. É você pedir, eu quero, eu preciso nascer de novo. Eu reconheço. Eu quero acreditar que meus pecados estão perdoados. Eu quero acreditar que meus pecados estão cancelados. Tem uma parte só da Bíblia que Pedro, inclusive, fala, depois de que Pedro nasceu de novo, Pedro era incapaz, irmão. Talvez você se sinta incapaz. Jesus escolheu Pedro para mostrar para você que Ele quer te escolher. Jesus escolheu Pedro, Pedro não sabia nem ler nem escrever. Pedro era raivoso, Pedro andava com uma faca embaixo da cintura. Na cintura. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cortou a orelha do cara que tentou prender Jesus. Jesus teve que ir lá e resolver o corpo, a vida que resolveu o BO que Pedro causou. Mas Pedro, ele tinha um coração entregue. E o seu coração é entregue. Por isso que você está aqui. Seu coração, ele tem uma brecha aí. Mas talvez ele tenha muita coisa aí que precisa ser tirado. O coração de pedra vai ser tirado, vai ser dado para você em nome de Jesus. Como a gente leu, um coração de carne. E a carne é Jesus Cristo. Aquele que abriu mão da sua própria carne por nós. Aquele que permitiu a carne dele, o corpo dele, ser pregado na madeira. Ser humilhado, envergonhado. Ele sofreu. Ele até sofreu tanto que ele até pediu pro Pai. Se for possível passar esse sofrimento, passa. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele sofreu muito. Mas ele sofreu para a gente poder sorrir. Ele sofreu para entregar o Espírito de Deus para a humanidade. Entenda isso. Ele sofreu no Calvário para poder entregar a solução que nos liberta, que nos salva e nos lança para a vida eterna. Foi para isso. Era necessário. Espiritualmente falando, irmão, foram 3 dias onde Jesus foi buscar a chave do inferno. Está concretizado, ele já deu checked. Ele já entregou o projeto do Pai. E nós podemos
colar na videira e começar a acreditar e crer acima de tudo de que nossos pecados estão cancelados. Pedro falou isso. Arrependam-se. Pedro, quando abriu a boca pela primeira vez, depois de nascer de novo, 3.000 pessoas foram alcançadas. Os caras ficaram doidos porque eles olhavam para Pedro e para João e falavam assim, mas eles são incultos e iletrados, está escrito em Atos isso. Que se dane. Eles tinham tudo dentro deles. Deus dentro deles. É isso. Então se você se sente incapaz, Deus está te falando que bom. Porque se você se sentisse capaz, você não estaria aqui. Quando a pessoa se sente capaz, ela não precisa de Deus, irmão. Um dia Deus me levou, recentemente inclusive, tive a honra, a alegria de levar essa fé, essa palavra, na Lagoinha de Piracicaba, numa igreja. Eu fui com medo, irmão, mas com medo, me sentindo incapaz. Pensamentos de por que sou eu? Não faz sentido. Sabia disso? Até eu pisar no púlpito lá, eu tava num medo desgramado. Mais medo, muito mais medo quando eu largava em prova de triatlon, que dava medo pra caramba também. Mas muito mais. Graças a Deus eu tinha uma mulher ao meu lado que Deus colocou ao meu lado, junto comigo. Tremia, irmão. Tremia, irmão. Você tá comemorando aí, é? E quando eu subi lá no púlpito, eu não sei explicar. O medo não passou. Ele permaneceu, mas ele foi tirando ao longo da pregação. É no caminho que ele vai resolver os seus problemas. É isso que ele está querendo te dizer. Mas para isso você precisa ser dependente dele. O dia que eu deixar de ser dependente de Jesus, irmão, já era. E talvez você que está aí só de bisoio, você está pensando, mas eu acho que isso é fanatismo. Isso não é fanatismo. Isso é reconhecimento de que sou criatura de um Criador. E além de criatura, ele me fez uma nova criatura. Tá aqui a minha casa restaurada. Vou ser pai, irmão. Já sou! Hoje vamos saber o sexo oficialmente. Pela fé, o Davi. Mas você tem fé para acreditar que é o Davi? Não, não tem. Então não tem. Você acha que é quem? A Betina, né? A Betina significa promessa de Deus. Vem, Betina. E Davi, amado. O amado. E mel doce. Mel, irmão. Então, presta atenção aqui, gente. Deus só me trouxe até aqui para te falar. Não tem problema, você vai sempre se sentir incapaz. E a cada dia ele vai te capacitando. Mas sempre vai ter coisas aí que você vai se sentir incapaz. Isso é um convite de Deus. Vem. Vem, porque não é fanatismo, é lugar de morada. Você vai morar com Deus, irmão. Deus dentro de você, em espírito. E quem pensa ainda que é fanatismo, essa palavra, na verdade, que você está dizendo aí não é fanatismo, é egoísmo. Você está olhando para você. Todas as vezes que eu pensei que essa fé, lá vem o crente, já era. Lá vem o religioso. Sabe o que eu era? Egoísta. Eu olhava pra mim mesmo e tirava a minha conclusão. Oxe, Bruno, mas a vida não é assim? A gente olhar pra gente mesmo e tirar a nossa conclusão? Eu achava que era, mas não é não. De acordo com a palavra de Deus, não. Os pensamentos não são mais meus, são dele. Para isso, eu preciso buscar lá no alto. Eu preciso pensar nas coisas do alto. E tudo que está escrito aqui é sobre o alto. É sobre o reino de Deus. Eu vou ler de novo. Cristo vive e ele está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas daqui de baixo. Pode vir drogado, maconheiro, cracudo, pode vir prostituta, alcoólatra. Muitas vezes, irmão, a gente tem mais acesso. O Espírito de Deus tem mais acesso a cracudo, a prostituta, a alcoólatra, pessoas que não queriam estar naquela vida e não conseguem sair daquela vida. Deus tem mais acesso no coração delas do que aquele cara que está em Miami Beach fumando um charuto e tomando uísque.
Quando eu ganhava 15 mil reais por mês, 100 mil reais, 80 a 100 mil reais de bônus, às vezes até um pouco mais, no mundo corporativo, irmão, eu não precisava de Deus. Aí você vai dizer, então Bruno, peraí, comprei meu apartamento lá no mundo corporativo. Aí é o seguinte, aí você vai dizer, então a gente não pode ter dinheiro? Você não entendeu nada ainda, né? O que nós estamos dizendo aqui é a abertura do coração. Quando nós temos segurança no mundo, e o que nos traz segurança? Um dia eu perguntei para vocês, vocês falaram, saúde, família, dinheiro e trabalho. Não é isso que vai te trazer segurança. A pandemia está aí mostrando isso. Deus está mostrando. Está vendo? Vocês precisam de mim. E eu quero vocês. E eu não julgo vocês, mas eu quero vocês. O céu está sedento por você. Aliás, nesse momento há uma festa no céu. Pessoas estão sendo resgatadas por Cristo Jesus nesse momento. Pode chorar aí, é choro de alegria, é choro de limpeza de alma. Você que está aí no YouTube, sozinha aí na sua casa, com uma criança, só você, mulher e uma criança, o marido saiu, é você mesmo, pode chorar, deixa Deus, com todas as lágrimas que cair de você, você vai colher, irmão. Se você decidir permanecer na videira, você vai colher com júbilo, como diz a palavra. Júbilo é grande alegria, uma alegria que é muito maior do que uma alegria humana. É algo que é incontrolável, irmão. É incontrolável. Deixa eu te dizer, ele quer tirar você da escuridão e trazer você para a luz, e a luz é ele. Eu sou a luz é minha. Rapaz, consegue largar isso não? Não, então não larga. Mas o dia que você cansar de viver nas suas qualidades, na sua luz, no seu eu, vem que Jesus está te esperando assim, ó, de braços abertos. Vem Pedro, vem João, vem Tiago, vem Mateus, vem Bruna, vem Bruno, vem Cíntia, vem Sandra, vem Spoke não sei o quê. Não dá para entender seu nome. Qual é seu nome, filha? Sofia, não é? Não, não é. Vem Jéssica, vem todo mundo. Quando eu falo para vocês aqui, Deus é contigo, não é jogado papo furado. Quando eu falo para vocês aqui, para Deus nada é impossível, não é palavra do Bruno, é palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus está sendo falada, o Espírito está fluindo. E ele vai fazer as doideiras. E eu quero mesmo que ele faça doideira aí na sua casa, para que nem você entenda. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para confiar. Viver pela fé. O justo vive pela fé. Para de falar que é sorte. Sorte o quê, velho? Sempre foi Deus. Quando o ser humano fala que foi sorte, ele está olhando para quem? Para ele e não para o alto. Está olhando para a terra. E Deus quer tratar o seu coração, quer renovar sua mente. Então, não esqueça disso. Se você quiser só ficar com isso, os seus pensamentos, eles começam a acontecer quando você abre os olhos. Abriu o olho, olhou para a cozinha, pensou em comida. Aí veio o sentimento de fome. E aí vai. Entendeu? Então, aonde é que você está olhando? Eu não sei você, mas eu preciso todos os dias pedir para Jesus ter misericórdia e pedir para Jesus, renova os meus pensamentos, transforma os meus pensamentos. Peraí, Jesus curou 10 leprosos. Meu Pai, 10 leprosos, presta atenção, fomos juntos aqui até agora o fim, somente mais essa. Você tem fé para continuar? Tem tempo aí para continuar? Não pode causar estresse na sua casa, hein? Seja inteligente. Não vai causar estresse, vai ficar aí? Não vai prejudicar seu trabalho não, né? Não, mas a gente precisa ir aqui também, nós vamos. Presta atenção. Enquanto tiver palavra aqui dentro, vai sair. Presta atenção. 10 leprosos. Desgraçados. 10 leprosos que foram obrigados a deixar suas famílias para viver fora da cidade, num leprosário, lá em Israel. Deixaram a família, deixaram emprego, deixaram filhos, esposa, filhas e foram morar no leprosário. Não porque eles quiseram, eles pegaram lepra, estava fora do controle.
Olha para a sua vida aí. Olha essa história e olha para a sua vida. Porque talvez esteja acontecendo coisas aí agora na sua casa que nem foi você que trouxe essa coisa. Talvez esteja acontecendo algo na sua vida que você fala para você mesmo, mas eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fui nem eu que... Se fosse até eu que tinha causado isso, meu filho morreu e não fui eu que fiz isso, Bruno. É isso aí. É você mesmo. Só Deus para curar essa ferida aí. E um dia você vai entender. Presta atenção. Presta atenção. 10 leprosos. Não aguentavam mais de saudade, de tristeza, de problema emocional, de sentimento, de um monte de coisa. Eles souberam que Jesus curava. E eles decidiram se arriscar e ir até Jesus. Eles decidiram se arriscar. Se alguém pegasse ele, descia a madeira, irmão. Pedra. Sai daqui. Vocês não podem viver na cidade, vocês vão passar lepra pra gente. Era assim. Mas eles conseguiram chegar até perto de Jesus. E perto, não muito perto. E eles tiveram que gritar: Jesus! A lepra. Jesus! Tenha compaixão de mim! Me cura da lepra! Aí Jesus: você acredita que eu posso curar você? Acredito, pelo amor de Deus, não aguento mais a lepra. Acredito, me cura da lepra! Aí Jesus: seja feito como vocês creem. Pode ir lá no médico, que era o sacerdote, que tinha que dar o diagnóstico de estar curado. E a Bíblia diz que no caminho todos foram curados. Todos tiveram fé para ir até Jesus. Ah, mano, pelo amor de Deus, vai ter que terminar isso, ó. Olha aqui. Todos, amanhã eu repito, mas olha só. Todos tiveram fé para ir até Jesus e ser curado. Os 10. Mas você vai entender agora. Mas apenas um voltou para agradecer a Jesus e decidir viver com Jesus em intimidade. Andar com Cristo. E Jesus, ele falou, quando veio um, ele falou assim: cadê os outros 9? Ah, os outros 9 não sei. Eles tiveram fé apenas para a cura, mas não tiveram fé para ter intimidade com Jesus. E eu vou dizer de novo, lembra que eu disse no início aqui? A única coisa que Deus quer é intimidade. Ele não quer ficar resolvendo doença. É só um meio para alcançar você, o seu coração, a sua casa. Os milagres é só um meio para no final, no bottom line, na ponta final, é você o quê? Ter intimidade com Deus. E eu não conheço ter intimidade com Deus que não seja através da palavra. Não tem como, irmão. Você é incapaz cognitivamente de conversar com Deus só na oração. Precisa de palavra. Essa nossa geração precisa, porque nós recebemos o Espírito de Deus dessa maneira. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, quanto mais você ler, escutar a palavra de Jesus, mais você recebe o Espírito de Jesus e mais você recebe vida aonde tem morte. Mais você recebe solução onde tem problema. Mais você vive em paz. Mais você vive com uma alegria incondicional. Irmão, eu fiquei 2 anos aqui numa tristeza desgraçada, só chorava, só reclamava, só olhava pro problema, falava do meu problema para todo mundo que chegasse perto de mim. Coitado da minha esposa, segurou. Não, é só o amor mesmo. Mas o dia que eu entendi que eu poderia viver incondicional, paz e alegria, é isso que eu quero. Paz e alegria, incondicional. E é isso que a gente quer transbordar para você aqui. E eu fecho aqui na oração de que existe uma diferença absurda de você andar pela fé, porque a Bíblia diz: o justo vive pela fé, ou de andar pelas suas emoções. Esses 9 leprosos que não voltaram, eles tiveram fé, mas na verdade eles não estavam se movendo pela fé. Eles estavam se movendo pela emoção. E emoção significa movimento. Vai no Google aqui, ó. Emoção, significado. A gente é especialista emocional. Significa movimento. Deus não chamou a gente para andar pelas nossas emoções. Isso te alegra ou te assusta? Os 9 leprosos andaram, eles foram até Jesus porque eles estavam tristes. E eles estavam tristes, mas
eles usaram essa emoção da tristeza não para continuar no leprosário, eles fizeram uma coisa boa, eles foram buscar a cura. Então, se você tem um medo, que é uma emoção humana, você pode paralisar ou você pode se mover. Vocês estão entendendo? Mesmo com medo. Se você tem raiva, você pode ficar onde você está, quebrar tudo, ou você pode canalizar a raiva para te mover a conquistar algo, a resolver um problema que está te deixando com raiva. Só que tudo isso, parar ou se mover, é você olhar para onde? Para a sua emoção. E eu só vim aqui hoje para dizer que no nome de Jesus você não precisa viver e não pode mais viver pelas suas emoções. Ele quer que você viva acima das suas emoções. Um leproso voltou porque ele já foi sabendo da cura e ele já foi crendo. Ele já foi se movendo pela fé. Ele voltou, eu creio que ele falou: Jesus, eu entendi tudo. O segredo não está na minha cura, na cura que você fez da lepra. O segredo está em viver com você. E viver com Jesus em 2021 é viver pela fé. Você não vê ele em carne, mas você tem fé de que ele vive e está sentado à direita do trono do Pai, como a gente leu. Você pegou? Reflita sobre isso. Deixa Deus falar com você ao longo do dia. Deus não te chamou para andar pelas suas emoções. E emoções significa movimento, andar. Ele te chamou para você andar pela fé. E se você não entendeu e não quer entender isso, tudo bem. Vai chegar um momento que você vai cansar. Chegou o nosso. A gente era especialista emocional. E a gente não conseguia resolver os nossos problemas. Era Deus chamando a gente. O Jesus de Nazaré. Vem, que eu vou ensinar vocês agora a viver pela fé e não pelas emoções. É muito limitante. O nosso prazer está. Sabe, o apóstolo Paulo, esse mesmo cara, teve uma vez que ele tomou uma surra, achavam que ele estava morto, jogaram ele para fora de uma cidade. A Bíblia diz que quando chegaram os discípulos perto de Paulo, os caras que estavam andando junto com Paulo rapidamente levantou, ele estava se fingindo de morto. Rapidamente ele levantou e voltou para a cidade. E ele estava falando, e ele voltou para a cidade falando, sabe o quê? Viva pela fé e não pelas suas emoções. Porque a Bíblia disse, Paulo falou, Deus através de Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação não serve de nada. O que importa é entrar no reino. É ver o reino de Deus. É pensar nas coisas lá do alto. É saber que Cristo vive. Que Cristo volta. Paulo falando, nós não vamos se mover pelas tribulações. Nós não vamos parar pelas tribulações. Nós vamos viver pela fé. Porque se eu vivo pelas emoções, eu estou vivendo pela tribulação. Eu estou vivendo pela tribulação. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Vocês entenderam? Quem entendeu? Meu paizinho, somente você para convencer todos dessa sala. O meu clamor é que seja todos, porque a sua palavra é abundante. Então não vai ficar em um só não. Essa palavra vai alcançar famílias, pessoas improváveis, pessoas que depois um dia vão dizer, Bruno, foi aquele dia, 1º de julho de 2021, eu vivi o melhor mês da minha vida porque eu entendi o segredo da vida, a essência da vida, que é viver pela fé. De fé em fé, em Cristo Jesus. E não mais pelas minhas emoções, Bruno. Eu decidi todo dia olhar para o alto, que é a palavra. Espírito Santo, cuida, guia os passos de cada pessoa dessa sala, em nome de Jesus. Não deixe ela se arrebentar em nenhum lugar. Traz ela. Em nome de Jesus. Receba a paz, receba a alegria de Cristo. Aí agora, onde você está? Paz, alegria do Nazareno, Jesus Cristo, que vive e que está sentado do lado direito de Deus. Seja um leproso e não os 9, que só receberam a cura e vazaram. Mas se ainda assim você escolher, tudo bem. Jesus continua na porta da casa, de braços abertos, te esperando. Até quando, Bruno? Até ele voltar. Aí depois fecha a régua. Aí vai fechar a porta. Igual fechou lá em Noé. Um dia
aconteceu aquele dilúvio, depois de quase 100 anos. Era loucura. Chamavam Noé de louco. Teve um dia que a porta fechou. Só foi Noé e a família dele, mais 8 pessoas que foram salvas da enchente. Porque o restante não quis acreditar. Não quis buscar as coisas do alto. Quis viver pelas coisas aqui da terra. E a nossa carne é difícil, por isso que a gente precisa do Espírito. Receba o Espírito Santo. Amém? Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. A gente subiu todos os devocionais que faltava subir. Você vai ver lá devocionais das antigas. Bruno e Bruna lá na varandinha de guerra. Faltava subir. Eu acho que eu subi todos ontem. E é isso. Que você tenha sido abençoado nessa palavra. Tá bom? Que não vem do Bruno, vem direto do Nazareno, que vive. Um beijo no seu coração, fica com Deus e tamo junto, colado na videira. Não esquece, tudo isso aqui, pensar nas coisas do alto, pensar na palavra, se aprende. A fé se aprende. Viva pela fé, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus.